Olá, alunos, tudo bem? Então, nossa aula 34.1, né, nós vamos aqui, através dessa aula, ver as artes populares em Rondônia. Vamos ver os nossos artistas, as nossas manifestações artísticas. Nessa aula, aqui certamente você vai se reconhecer, você vai se familiarizar rapidamente com o que a gente vai falar nessa aula, ok? Vamos a ela? Então, eu sou o professor Alexandre Lacerda. Então aqui, arte popular em Rondônia, ok? Nós vamos ver um pouco sobre Jerusalém da Amazônia, o duelo do Boi-Bumbá, né? A arte de rua, né? Em Rondônia, o arraial Flor do Maracujá, conhecido de todos nós, a festa do Divino Espírito Santo e o Centro de Memória Indígena e também o Memorial Rondon. Né? Através dessa nossa aula, você vai contemplar, você vai apropriar-se da habilidade de dominar, conhecer o patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, né? Compreendendo a sua diversidade, os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo então uma visão crítica e histórica. Então, vamos trabalhar em cima das nossas habilidades aí. Vamos ver. Começando com uma atividade interativa que vai nos fazer refletir durante toda a nossa aula, né? Então, eu quero que você já vá começando a colocar a sua lembrança, a sua memória, o seu pensamento, o seu olhar sobre essa questão aqui, ó. Para você, qual a importância das danças folclóricas para a comunidade? Tá bom? Então, aí nós vamos colocar durante a aula aqui vários elementos que vão fazer você até repensar alguns conceitos, algumas ideias que você tinha sobre as artes folclóricas e sua importância dentro da comunidade, dentro da região onde você mora. Tá? Então vamos começar a ver aqui sobre a Jerusalém da Amazônia. Tá? Então, começando com essa questão aqui, né? Isso aqui diz respeito ao teatro, né? O grande teatro a céu aberto, né? Onde Jerusalém é representado aqui na Amazônia. Então, é teatralizado, né? É representado com atores, com figurinos, com iluminadores, com artistas locais ou nacionais, algumas vezes. A paixão de Cristo, né? Então, esse espaço aí construído para a realização desse espetáculo é o segundo maior teatro sacro a céu aberto do mundo, né? E está localizado a 21 quilômetros do centro de Porto Velho, em Rondônia. Então, é um patrimônio, de certo modo, é um patrimônio nosso, né? Então, você veja aqui as ambientações
né, procurando reproduzir fielmente onde aconteceu, na realidade, né, a paixão de Cristo. Então, com a Via Crucis, com tudo que aconteceu. Então, vamos entender um pouco mais da estrutura do teatro. É uma construção rústica, numa área de 4.000 metros e 16 cenários. Olha só que interessante. O palco, a arena, é a céu aberto. A apresentação teatral conta com mais de 300 atores, né, do estado do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. E a encenação Paixão de Cristo com o espetáculo O Homem de Nazaré. Então, uma história bíblica, né, apresentada há mais de uma década. A Jerusalém da Amazônia é considerada pela empresa brasileira de turismo, a Embratur, como o segundo maior teatro a céu aberto do Brasil e do mundo no gênero sacro. Tá bom? Então, é uma verdadeira cidade, né, cenográfica, onde estão lá todos a reprodução fiel com os cenários de como aconteceu na realidade, né, todo o trajeto, toda a vida de Jesus, né, que culminou aí com a sua morte, né. Em segundo lugar, aqui nós começamos a ver também aqui o duelo do Boi-Bumbá. Então veja só, a origem foi um projeto criado pela União Municipal das Associações de Moradores de Guajará-Mirim, a UMAM, com orientação e apoio da Fundação Universidade Federal de Rondônia, a UNI, campus de Guajará-Mirim. Ok? Então, esse projeto, o Duelo do Boi-Bumbá, é uma iniciativa, né, onde acontecem duas agremiações, duas companhias, dois grupos que apresentam a história do boi, né, uma encenação, onde cada um com sua coreografia, com suas alegorias, cenário, música, músicos, sistema de som, iluminação, locutores. Então, um grande número de pessoas trabalhando para perpetuar e preservar a cultura popular, né, na história do Boi-Bumbá. E a música, né, mais utilizada é a toada, né? Então você... Então você já se situa nessa disputa, né? Você já se localiza, você já fica aí, que certamente você já deve ter participado, né, de alguma apresentação dessas aí, né?
Então, em 1995, aconteceu o primeiro festival folclórico da Pérola do Mamoré. Os principais boi-bumbás da região, o Flor do Campo e Malhadinho, onde apresentaram danças, mas sem competição, tá? Então, as duas agremiações que eu estava falando para vocês, né, foram acontecendo, foram se desenvolvendo, e aí o incentivo maior, né, foi se desenvolvendo para que, como uma forma de apoio aos grupos, e hoje nós vemos uma grande riqueza nas indumentárias, no colorido, né, na presença das pessoas também lá prestigiando. Então vamos ver um pouquinho mais sobre o duelo da fronteira Guajará-Mirim, tá? Olha só aquilo que eu estou falando, a riqueza das indumentárias, das luzes, né? das roupas, dos trajes. Então, o que acontece? O duelo da fronteira representa um elemento de mediação entre as culturas e o cotidiano de Guajará-Mirim. Você sabe que é uma cidade fronteiriça, né? Nessa acepção, apresenta um outro ângulo do estado de Rondônia. O festival folclórico apresenta uma natureza de participação e observação da vida, do sentimento, da necessidade de colorir e revitalizar as cores, né? A valorização do patrimônio e, por conseguinte, da memória da cidade. Tá? Então, essa é a importância, a grande importância de existir um acontecimento desses, um evento dessa magnitude, né? A importância de revitalizar, de valorizar o patrimônio, né? De valorizar as memórias da cidade, né? O inconsciente coletivo. Olha, então o Malhadinho, mais um detalhe aqui, né? Malhadinho defendia as cores preta e branca, né? Uma referência, né, às cores do boi, né? O boi malhadinho, o que justifica seu nome. Hoje, no tom da sua cor, predominam azul e branco. Predominam azul e branco. Já a Associação Folclórica Boi Flor do Campo foi criada em 1998. As suas cores são a vermelha e branca. Então, vamos só ver esse lado, né? Azul e branco contra vermelho e branco. Tá? Azul ou vermelho. Então, ou branco ou vermelho, né? Aqui, dependendo da tonalidade das vestes. Então, as pessoas que vão assistir também vão com as suas cores preferidas, com uma grande torcida. As pessoas cantam também junto, né? As pessoas participam, né? Então, nós sabemos muito bem como é que acontece essa festividade, esse duelo, né? E a grande importância, não vamos esquecer, essa questão de perpetuar na memória, né? De reavivar, né? De fazer com que as pessoas se conscientizem da valorização do patrimônio, de manter viva a memória dos valores da cidade. Então, adiantando aqui, nós vamos entender o seguinte: a terceira
o terceiro item que nós vamos estudar aqui, nós vamos ver, que é a respeito da arte de rua, né? A arte de rua, né? Aí entra um assunto que a gente até já estudou um pouco, mas vamos rever aqui para a gente ter outras ideias. O grafite é uma das artes de rua muito frequente em Rondônia. Então você tem aqui, ó, o grafite que surgiu em Nova York, nos Estados Unidos, na década de 70, foi introduzido no Brasil no final dessa década, em São Paulo. Então, aqui, olha, já é uma amostra, né? Ou seja, é bom sempre a gente relembrar que os brasileiros tomaram para si o estilo do grafite, né? Fizeram a sua antropofagia, ou seja, pegaram a arte que veio e não se contentaram com o grafite americano. Não, aquilo lá só serve para a realidade deles, né? Do jeito que eles fazem, só tem valor, só tem sentido lá para eles lá. Aqui é diferente. Então, colocaram, melhoraram, incrementaram, né, um toque brasileiro. Então, quando se faz isso aí, então a brasileiriza, né, coloca a nossa criatividade reconhecida. O brasileiro é reconhecido no mundo inteiro pela sua criatividade, pela sua inventividade, né? É uma marca positiva, registrada, nossa. Então, por isso que em muitas situações, principalmente no campo artístico, né, notadamente a nossa criatividade ela ressalta. E foi o que aconteceu também com a arte grafite, né, que os brasileiros resolveram colocar do nosso modo, né? Porque foi observado que não havia sentido, não havia identificação com o nosso povo, com a nossa maneira, porque advendo até esse tipo de arte também, ele advém do hip hop, né? Enquanto estão acontecendo as pinturas, os artistas estão trabalhando, está tendo também música, as pessoas estão dançando e estão cantando. E a música é o hip hop. Então, o que acontece? Isso faz muito sentido, isso é muito a cara do americano, né? Então, os artistas brasileiros, né, as pessoas não se contentaram e aí resolveram fazer a sua adaptação, a sua mudança para que fosse melhor aceito entre nós. Ok? Então, vemos aqui, ó, mais alguns trabalhos, né, como esse aqui, ó, do Gaspar, né? Gaspar Knipel. E está aqui ele, ó. Skate. Muitos detalhes interessantes e importantes desse grande artista aí. Então, a arte do grafite é uma linguagem popular, onde os apreciadores possam debater sobre o tema proposto, admirar a beleza estética dos traços. Olha aí, mais coisas para a gente pensar sobre o grafite, né? Trazer significados ao caos nos centros urbanos, né? E a expressão do grafite é feita em espaços públicos e é referente à pintura feita em parede. Tá? Então, você está vendo aqui o Gaspar aqui, utilizando essa
parede aí para ressaltar o skate, colocar a sua arte a serviço, né? Você está vendo a garota aqui, ó, já com o skate aqui, a rampa de skate aqui, e o Gaspar colocando o seu toque pessoal. Como aqui nesse muro aqui, ó. Olha que criativo. Cada obra de arte, né, tem a sua significação, tem a sua motivação, né? Seja de exaltar, seja de valorizar, seja de simplesmente trazer um olhar, não é? Uma reflexão. A arte geralmente ela é colocada para que aconteça uma experiência estética a quem volta o seu olhar, a sua atenção para ela. Então, por isso que eu vou aqui, olha. Quando a pessoa se volta, né, presta atenção, olha, então, dentro da sua própria cabeça já começa um debate sobre aquele tema. A pessoa já começa a refletir, já começa a entender. Por exemplo, aqui, o que será que o Gaspar quis dizer ao colocar essa palavra aí, né? Qual é a mensagem que ele está passando? É uma mensagem onde ele está valorizando, está concordando? Ele também gosta do skate, ele também valoriza esse tipo de prática, né? E o material aqui, ó, material caríssimo, que é usado, tem um tipo de bico diferente, que é usado para letra, que é usado para pintura, que é usado para desenho. Tudo isso aí é uma complexidade, é uma gama de informações que entra quando você volta a sua atenção para um certo tipo de arte. Quando você passa a olhar verdadeiramente para uma obra artística. Então, você pode concordar, puxa, que letra legal, que cores, não é? Ele colocou aqui, pelas cores a gente vê que ele está valorizando o skate nacional, né? Porque ele usou ali o azul, o verde e o amarelo. Isso é uma reflexão que eu estou fazendo aqui, mas você pode fazer outras. Então é muito importante, é muito interessante quando você volta a sua atenção para o objeto artístico, né? Quando você se volta, quando você verdadeiramente passa para apreciar um trabalho, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Olha aqui, ó. Aqui é da nossa cidade, né? Então, o grafite é um tipo de manifestação artística, é considerado também uma arte. Que você veja, olha esse trabalho aqui, né? E o que é que o artista quis transmitir? Olha aqui esse outro aí, né? Você vê pelos traços aí, a perspectiva, um salão, né? E lá ao fundo, uma paisagem. E você fazendo uma leitura, procurando entender o que você está vendo, você vê pessoas aí com roupas e com trajes japoneses, né? Essa espada, adaga, bainha, sei lá, mostra que possivelmente se trata de um samurai, né? Um guerreiro japonês. Então, tudo isso são leituras, são ideias que você pode ter. Eu estou fazendo aqui a minha leitura de imagem, mas você pode ir muito além. Você não precisa seguir a mesma ideia que eu, né? Você pode realmente fazer a sua própria leitura. Então,
consiste em um movimento organizado nas artes plásticas. Olha só a importância dessa afirmação, em que o artista cria uma linguagem intencional para interferir na cidade, aproveitando os espaços públicos da mesma para a crítica social. Olha, a crítica é uma palavra assim que, de certo modo, ficou mal entendida. A crítica não é só apontar defeitos, né? Você pode apontar qualidades, você pode chamar a atenção para um outro olhar, para coisas positivas que não foram ainda percebidas. E às vezes você tem mesmo que chamar a atenção para o que não está bem, o que não está bom, porque só assim, se ninguém falar, as coisas não vão ser nunca corrigidas, não é verdade? Então, veja só, será que ainda continua com esse mesmo colorido, não é? Esse mural aqui nesse viaduto? Você que mora em Porto Velho, você sabe muito bem onde fica, né? E você sabe muito bem dizer, olha aqui o antes e o depois. Seria melhor ficar assim mesmo, a parede nua, sem nenhuma intervenção? Ou será que a contribuição aqui do artista, né, tornou mais agradável aos nossos olhos? Sinta-se à vontade para concordar ou não. Talvez você não goste do tipo de desenho feito aqui, do tipo de cores, a mistura das cores talvez não lhe satisfaça, né? Então, tudo isso são reflexões, são pensamentos que são válidos, né, quando a gente se depara com o trabalho artístico, com a manifestação artística. Então, é sempre bom você parar e analisar, ter um momento de calma em que você olhe verdadeiramente para a obra de arte. Quando você está preocupado com outras coisas, quando você olha só por olhar, mesmo assim ainda vem alguma ideia, né? Mas quando você para observar, é um momento, verdadeiramente, é um momento de prazer, é um momento em que você pode descobrir várias coisas, aquilo pode mexer com a sua vida, com os seus sentimentos. Então, tudo isso aí eu quero que você reflita, passe a ter esse outro olhar. Daqui por diante, depois dessa aula, você é uma outra pessoa em relação às artes. Então, o arraial Flor do Maracujá é o nosso assunto de número 4 aqui, né? Veja só, durante 10 dias, Porto Velho se transforma, né? Se torna a cidade das quadrilhas, das festas juninas. Essa quadrilha aqui é bom que fique muito bem entendido, tá? O arraial Flor do Maracujá, esse nome aí se deve à abundância dessas flores, né? No período de junho. Então, Juventino Ferreira, morador do bairro Triângulo, é o protagonista dessa nomenclatura. Foi a pessoa que se tornou responsável, né, por essa questão aí, Flor do Maracujá e a cidade das quadrilhas juninas. As quadrilhas, a quadrilha é um tipo de dança que existe geralmente nos meses, no mês de junho, julho também, no mês de junho. Então, uma amostra de quadrilhas e bois bombais acontecem
E essa mostra aí foi criada através do decreto número 5.262, de 10 de setembro de 1991. Então você veja as roupas, né? As indumentárias, o espaço, né? As luzes. E aí, mais uma vez, eu tenho que lembrar para você que nesses momentos existem ensaios, pessoas, as músicas, os músicos, os locutores, o puxador da quadrilha. E uma curiosidade, a quadrilha, ela veio da França, né? E tem vários nomes, né, que foram incorporados, né? A Lavanture, junta todo mundo, a Narrier, afasta, né? Todos nós sabemos, nunca a gente para pensar no significado que você está aí, né, falando francês sem saber, né? Changer, né, que vem do change, que significa troca, né? Mudança de casais. E quem já dançou quadrilha já sabe de tudo isso que eu estou falando, né? E aí entra também as nossas contribuições, né? Então vamos ver um pouquinho mais aqui. Essa festa, ela já está na 38ª edição, então realmente agradou, então realmente funcionou, né? Com quase 50 atrações, olha aí como cresceu, né? Várias quadrilhas, né? Bois bumbais, carimbós e shows de bandas ao vivo. Os artistas locais e internacionais se apresentam e aí a festa vai rendendo, né? Então, nesse caso também, o evento conta com parque de diversões e barraquinhas de comida. Então, é aquele tradicional evento junino, né? Onde tem os parques, grandes palcos, e aí tem pessoas vendendo artesanato, e tem várias mostras artísticas, mas o principal acontecimento são as apresentações artísticas, né? São os grupos, né? E cada um apresenta a sua novidade, cada um apresenta a sua dança, a sua coreografia. Como a gente está vendo aqui, olha, de um lado os cavalheiros, do outro lado as damas, e aqui no caso aqui já estão juntos, né? Já estão juntos. Porque junta, separa, é assim o tipo da dança. E aí vai preservando também essa cultura, né? Essa questão da diversidade das danças, né? Porque você viu aqui que eu falei aqui, ó, quadrilhas, bois bumbais, carimbós e shows de bandas ao vivo. Então, é um verdadeiro arsenal de entretenimento, né? Onde acontece muitas coisas diferentes. É um evento que fica na memória das pessoas e que todo ano tem, porque a gente já está aqui na 38ª edição, né? E as atrações, né? Mais de 50 atrações, ou quase 50, eu acredito que já deve ter passado disso. Então vamos seguir mais um pouco aqui. Vamos seguir mais um pouco. A festa do Divino Espírito Santo em Rondônia é o nosso quinto assunto, né? Então, as características aqui mais importantes, né, acontecem em um mesmo lugar, um período de até 2 meses, um período longo, né? E é uma das manifestações mais antigas da Amazônia e uma das principais aqui do nosso estado, tá? Então nós estamos vendo aí essa embarcação, né, com várias pessoas, bandeiras, né? Aqui apresentando aqui a festa do Divino do Vale do Vaporé.
Ok? Vamos ver mais um pouco. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. O que acontece? As pessoas fazem uma espécie de procissão dentro da água, né? Então, é um festejo religioso que acontece na região do Vale do Guaporé, que é fronteira do Brasil com a Bolívia. Olha aqui, ó. Músicos, né? As roupas, né? As pessoas aí com todo o respeito religioso. Há 125 anos, reúne comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, bolivianas e moradores da região, tá? Então, já tem um tempo, o tradicionalismo dessa manifestação é realmente perpétuo, né? Já se perpetuou. Então, o que acontece? Uma embarcação com o nome de Batelão é conduzida por 12 remadores e passa por 30 comunidades ribeirinhas, inclusive na Bolívia. E isso vai em um período de quase 2 meses, 50 dias, né? Então, muito importante, né? Seguindo aqui, nós vemos que as margens do rio e as comunidades ficam repletas de fiéis esperando, né, a passagem, procedentes de vários lugares. Por isso que tem as bandeiras do Brasil, da Bolívia, e aí vai. A festa tem influência portuguesa, é uma herança dos quilombos e conta com a participação de comunidades indígenas. No Vale do Guaporé, a população ribeirinha procurou manter viva a tradição desse festejo aí. Então, nós estamos vendo cada vez mais detalhes aí da procissão, né? Foi introduzido por volta de 1894 pelo senhor Manuel Fernandes Coelho. Olha só. E aqui, nosso último assunto, né? É o Centro de Memória Indígena e o Memorial Rondon. É uma referência histórica, né, da expedição de Rondon e a antiga vila de Santo Antônio do Rio Madeira. Então, estou vendo aqui fotos do museu, né, com os artefatos, né, aqui o cocá, como a gente está vendo aí, né? Então, o Memorial Rondon, localizado na estrada de Santo Antônio, na área do Largo da Capela. Então, aqui os professores aqui, com uma foto aqui diante do Marechal Rondon, né? Toda essa maquete aqui, ó, conhecida de todos nós, né? A exposição retrata a vida do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, com documentos, fotos raras, textos, painéis fotobiográficos e objetos usados por ele. O Marechal Rondon foi responsável pela construção da linha telegráfica que ligava Cuiabá a Santo Antônio do Madeira. Então, nossa atividade interativa, vamos ver uma resposta alternativa aqui para a enquete. Para você, qual a importância das comunidades, das danças folclóricas para as comunidades? Olha só, as danças folclóricas enriquecem todo o contexto cultural de uma sociedade, seja ela na rua, em salões ou então no âmbito escolar que estamos ressaltando. Através dessas danças, fica-se sabendo um pouco de onde veio a humanidade, sobre os costumes que cada povo adquiriu com o tempo, a maneira de viver destes povos. Ok? Então, gente, agora nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Nós queremos que você reflita bastante sobre todos esses assuntos apresentados, porque eles são muito importantes
para a nossa região e para todos nós. Tchau, até a próxima aula.